você acaba percebendo que a tecnologia é importante, você ter um equipamento bom é importante, mas você ter uma equipe boa, um radiologista bom, um marketing bom, saber gerenciar seu negócio é muito mais importante do que só o equipamento. Bem-vindos ao Vioral, a sua dose oral para histórias de executivos empreendedores da saúde. Seja você um profissional da área, alguém apaixonado por inovação em saúde ou simplesmente amante de mentes brilhantes, você está no lugar certo. Siga-nos no Instagram, @Vioral, e explore mais em vioral.com.br. Fique agora com o PC, o seu anfitrião. Fala, ouvintes do Vioral, esse é mais um episódio na qual a gente vai trazer uma história muito interessante. Olha só, o Fernando que tá aqui com a gente hoje começou sua trajetória com sonhos bem diferentes. Eu quero saber depois um pouquinho disso, né? Ele queria seguir agronomia, mas aí depois foi para odontologia, agora tá na radiologia odontológica, onde ele encontrou sua verdadeira paixão. Hoje ele lidera uma rede com 55 unidades que fatura 34 milhões de reais e a gente tá super ansioso para conhecer um pouquinho mais dessa jornada. Fernando Leite, que é cofundador da DVI Radiologia Odontológica. Fernando, seja bem-vindo ao Vioral. Muito obrigado. Obrigadão, para mim é um prazer imenso estar aqui com você hoje, nesse bate-papo que eu tenho certeza que vai ser muito bacana, tem tudo para ser incrível. Eu queria começar dessa história tua, né? O que te tirou da agronomia, te colocou na odontologia? E aí me conta um pouquinho sobre essa história inicial da DVI para quem não conhece. Bom, vamos lá. Até os meus 16 anos, né, eu vim de uma cidade do interior de São Paulo, São Joaquim da Barra. Sim. E o meu sonho, eu gostava muito de fazenda, de estar no final de semana no campo. O meu pai, ele tinha uma área de fazenda que a gente frequentava e o meu sonho era dar continuidade àquilo. Então eu queria fazer agronomia. Até que um dia eu estava indo no meu dentista, o João Eduardo, e o João, ele tinha uma situação engraçada. Ele era dentista e ele também mexia com fazenda. E durante a minha consulta, ele ficava me atendendo e falando com a secretária dele, você tem que ligar na cooperativa para comprar mais sal para o gado. Você tem que ligar para o gerente, eu vou lá, tem que falar que ele tem que trocar o gado do pasto A para o pasto B. E eu comecei a achar aquilo legal. Eu falei, o cara é fazendeiro e tem uma profissão que ele consegue trabalhar durante a semana e final de semana. E o João ali me convenceu de que eu podia ser o dono de uma fazenda, trabalhar no campo com uma outra profissão. Eu achei muito legal, então ele foi o grande inspirador de eu iniciar na odontologia. Olha que maravilha. Então, se o João estiver ouvindo esse podcast, agora tá sabendo. Você já contou isso pro João, Fernando? Ele sabe dessa inspiração? Porque isso é incrível, né? Já contei. Pro profissional, isso daí é um tremendo orgulho saber que você inspirou alguém. Hoje, inclusive, ele é cliente da DVI e ele sabe, sempre que eu vejo ele, eu brinco com essa história e ele fica muito feliz. Eu só não tenho a fazenda ainda, né, PC? Vamos falar da DVI, então. Uma rede enorme, mas eu queria contar um pouquinho. Você e seus sócios, obviamente, tiveram que enfrentar um desafio inicial, que é a conscientização do mercado odontológico naquilo que vocês estavam propondo e trazendo de negócios. E eu queria que você começasse a me contar isso. Como é que foi enfrentar esses desafios iniciais de conseguir essas parcerias com outros profissionais, dentistas, de mostrar os benefícios de ter um parceiro como a DVI? Me conta um pouquinho como é que foi esse início de achar um problema, desenvolver uma solução, mas aí você tem que também conscientizar o mercado de que ele precisa daquilo, né? Isso, assim, foi muito difícil, foi muito desafiador. Costumo falar que foi algo que a gente começou em 2005, a gente arriscou, porque estava surgindo ali um método de diagnóstico novo aqui no Brasil, que é a tomografia computadorizada Cone-Beam. E eu e meu sócio, Hugo, a gente fez faculdade de odontologia aqui na USP juntos. A gente estava num congresso de radiologia em Florianópolis e esse equipamento, esse método novo estava surgindo no Brasil. E quando a gente resolveu trabalhar com ele, era um equipamento muito caro.
e a gente formou um grupo aqui em Ribeirão Preto, com mais 2 sócios na época, né, o Dr. Pires e o Dr. Plínio, e fizemos uma espécie de pool para estar comprando esse aparelho. Para você ter uma ideia, a gente deve ter convidado na época mais de 30 pessoas para o projeto. Para comprar esse aparelho, essa tomografia, é isso? Para comprar esse aparelho. E ficou sobrando. Mas por quê? Só para entender, Fernando, para quem não conhece, às vezes não é do mercado, o que vocês envisionaram? Pô, a gente precisa ter esse aparelho, assim, por que precisamos fazer um pool, precisamos comprar esse aparelho? Porque o mercado de implante estava crescendo muito, né? Tá. E os exames que tinha até então para fazer cirurgias de implante, tratamentos, eram muito imprecisos. E a gente já via que esse equipamento lá fora já vinha sendo usado, pesquisas internacionais já validavam esse equipamento. E outro detalhe, na área médica, em 2005, a gente já percebia também que as cirurgias eram feitas todas com tomografia computadorizada. Então a gente falou, pô, isso tem que chegar na odontologia, né? Só que a gente só não sabia se ia demorar ou se ia ser rápido. Por quê? Porque até aquele momento não tinha curso para ensinar a trabalhar com tomografia, nós não entendíamos daquilo que a gente estava comprando, então foi algo que a gente teve que ser meio autodidata ali para aprender, até uma outra história engraçada que eu posso contar depois, isso fez com que a gente virasse professor. Ninguém na nossa equipe de sócios tinha pretensão de trabalhar com ensino, de ser professor, e hoje todo mundo fez mestrado, doutorado, dá aula em vários cursos aí pelo Brasil. Mas foi graças a uma necessidade, né, que acabou surgindo isso. E uma das cotas não preencheu. E para você ter uma ideia, essa é uma história muito bacana também. O vendedor, o cara que importava a máquina de tomografia, ele ficou inicialmente com uma cota. Olha só, ele acreditou. Eu acredito, eu fico com uma cota da DVI. Se vocês quiserem, daqui a um ano vocês me pagam. Se vocês não quiserem, eu continuo de sócio de vocês. Então, a formação inicial, a gente... Estamos ainda os sócios, né, que fundaram, mas tinha esse sócio investidor que era o representante da máquina. E quando a gente montou, cara, foi a primeira clínica do interior de São Paulo e a terceira do Brasil a trabalhar com tomografia. Olha só. Então foi algo assim muito inovador para a época, mas a gente tinha que formar o mercado, né? O mercado não estava preparado para aquele tipo de exame. Ninguém tinha educação para olhar o exame tomográfico, por mais que você fazia o laudo, fazia o diagnóstico, o cara achava aquilo muito complicado. Foi aí que nós começamos a dar aula. Fernando, só para entender a questão cronológica, tá falando de que ano isso aí? 2005 a 2008. Tá. Maravilha, só pra gente entender de que, então nós vamos falar de 2005, 2008, ou seja... 19 anos atrás. Nem iPhone a gente conhecia. Não, nem iPhone a gente conhecia. Então, assim, era algo que o coordenador do curso não conhecia, né? Então ele falava, pode vir. Mas aconteceu um fato interessante, a gente recebia convite para voltar na turma que se iniciava 6 meses depois. Então a gente começou a ver ali uma oportunidade do ensino, né? Pô, se a gente não ensinar as pessoas a usarem, elas não vão enxergar o valor. Perfeito. E isso transformou ali todo mundo em professor, era um professor informal, né? Mas teve um momento que eu falei, cara, esse negócio de dar aula tá ficando sério. Eu preciso criar um currículo de professor, né? Então, a gente voltou para a faculdade, fui fazer o mestrado, fui fazer o doutorado. Hoje a gente tem um curso de pós-graduação em radiologia, tem mais de 12 anos. Então, a gente forma profissionais para serem radiologistas, né? Temos mais de 140 alunos formados em pós-graduação. Isso é um braço educacional da DVI, só para entender, Fernando? É um modelo de negócio da DVI, esse braço educacional? A DVI tem um braço educacional, né? A gente considera não só o curso de radiologia, essa pós-graduação, que é voltada para os clientes, mas a gente tem um braço também, a franquia, né, PC? Não deixa de ser ensino. Então você está ensinando para o cara um modelo de negócio que é próspero, que é provado ali. Então é um modelo de ensino.
Então hoje a gente tem dentro da franquia, né, uma ala que é o DVI Academy, é uma academia que a gente tem para o franqueado e para os parceiros do franqueado. Tá. Então, por exemplo, na semana passada estava dando aula em Uberlândia, em Itaquaquecetuba e em Batatais. Meu sócio estava dando aula em Matão. Outro sócio, essa semana, vai dar uma aula na jornada da USP aqui de Ribeirão Preto. Então, o ensino, ele ainda está muito intrínseco dentro do nosso DNA, assim, a gente acredita muito no ensino, né, e ajudar e levar. Eu acho isso uma estratégia genial, Fernando, porque não só de você trazer, e isso lá atrás, de você trazer um novo dispositivo, um novo device para um segmento, mas o ensino é o que vai levar as pessoas a saberem usar, saberem o benefício. Exatamente. E conhecerem do modelo de... Porque isso aí, que nem você falou, vira um modelo de negócio, né? E eu queria chegar nisso, nessa questão da franquia, porque eu achei muito interessante quando eu tava lendo os números. 2008 a 2012 vocês abriram uma unidade por ano. Ou seja, é muita coisa. Me conta um pouquinho, como é que se sair desse sonho de vou procurar cotistas para comprar uma máquina, para abrir uma unidade pelo menos, para mudar isso para um modelo de sistema de... Por que vocês fizeram essa inversão? Cara, isso é o mais legal, né? Sem querer, o ensino, né, também virou uma oportunidade disfarçada aí pra gente, que a gente foi se dar conta em 2008, como quando em uma dessas aulas da Unesp de Araraquara, chegou um ex-professor da Unesp e falou: cara, eu quero ter um negócio desse, quero ter um equipamento desse aqui em Araraquara. Nós falamos: opa, mas não, eu quero ter e quero vocês de sócio, porque eu não sei usar o equipamento, eu não sei trabalhar, mas eu tô vendo aí o trabalho que vocês estão realizando e eu quero ter uma DVI em Araraquara. Então a nossa segunda unidade foi em Araraquara, junto com o professor Benê, e no modelo de sociedade. Já era uma expansão, mas era no modelo de unidade própria. Então nós montamos com o Benê essa unidade lá. E 6 meses depois, aconteceu a mesma coisa em São José do Rio Preto. Nós também montamos uma unidade com o Dr. Fábio Lira e Kaline Lira. E isso pra gente, cara, dar aula, além da gente estar ensinando o pessoal para pedir exame tomográfico, né? Nós estamos ajudando a odontologia, nós estamos viabilizando o negócio e nós estamos conseguindo expandir. E foi nossa terceira unidade, a gente não estava pensando ainda em modelo de franquia, só que o fato da gente ter 3 unidades num raio, Rio Preto fica 200 quilômetros de Ribeirão e Araraquara 100. Essa distância fez a gente criar alguns protocolos, né, para eu conseguir estar em Rio Preto rápido. Resumindo, fez eu criar um sistema para fazer os laudos, porque a nossa exigência sempre foi que os laudos, a marca era nossa, então a exigência, laudo tem que ser feito em Ribeirão. E a gente começou a investir em sistema. A nossa central de laudos, o nosso radiologista, ele ficava aqui em Ribeirão e a gente conseguia fazer a supervisão dele e dar o padrão. Então, sem querer, a gente foi conseguindo tocar o negócio à distância, gerenciar, e aí a gente criou uma central de serviços compartilhados para fazer rateio do marketing, fazer rateio de compras, fazer gestão financeira, mas tudo pensando nas clínicas que a gente tinha virado sócio, tá certo? E até 2010 surgiu Barretos e Franca, no mesmo esquema. Demos aula lá, né, aquela expansão super orgânica, investimento zero em expansão. A pessoa vinha aqui, procurava a gente tinha fit ali com o sócio, gostava do sócio e montava. Então, em 2010, a gente estava com 5 clínicas. Sim. E aí eram 5 sócios diferentes, né? A gente era comum em todas, mas os outros 4 sócios não eram comuns. E aí começou a surgir alguns problemas. Por quê? Porque o sócio da clínica A queria uma coisa, o da B outra, o da C outra. Foi aí que a gente parou e falou: bom, agora a gente não aceita mais nenhum sócio, não podemos ficar sócio de ninguém, temos que criar as regras do nosso negócio. Então a gente cresceu para depois
se organizar. E esse marco foi com 5 clínicas. E com essas 5 clínicas, a gente começou a pensar no modelo de franquia, que era um modelo que todo mundo vai seguir uma regra, os valores que a gente colocar. Então, para entrar, nós vamos fazer a nossa Bíblia, né? A nossa cartilha. E a gente foi para São Paulo, num congresso que teve na ABF, na Associação Brasileira de Franquia, e naquele momento, o cara que era da ABF, um profissional excelente, que é o Stockler, a gente foi falar com ele no fim da palestra. E falei, cara, Stockler, a gente está com um modelo assim, 5 clínicas, mesma central de laudos, mesmo nome. Terminamos a conversa, ele falou, Fernando, vocês já têm uma franquia, só que é uma franquia informal. Vocês já pagam valor para usar a marca, vocês pagam pelo serviço compartilhado. Então, já tem a prova social de que o negócio funciona, né? Que para de pé. Você só precisa organizar. E foi aí que surgiu o projeto de franquia, que ficou pronto em 2012. Então, em 2012, a gente tinha manual, a gente tinha documento, contrato, tudo para conseguir colocar um franqueado para dentro. Mas a gente era muito inseguro ainda de começar uma expansão. Então, a gente continuou até 2019, pré-pandemia, no modelo de crescimento orgânico. Então, era aquele cara que via palestra minha ou de um dos meus sócios, era aquele cara que era primo de alguém que já estava dentro do grupo, era aquele ex-aluno do nosso curso de pós-graduação. Então, a gente foi crescendo com pessoas que tinham um relacionamento prévio conosco, né? E eu acho que isso foi criando um alicerce muito forte para a nossa organização, sabe? É isso que eu queria te perguntar, porque é muito interessante, quem tá nos ouvindo, tá querendo empreender ou pensa em negócio, fala assim, poxa, mas vocês tinham essa mentalidade de empreendedor? Cara, profissional de saúde com essa mentalidade de empreendedor, de criar um guideline, de pensar em franquia, etc. Fernando, foi uma consultoria, foi esse profissional da Associação Brasileira de Franquias que ajudou vocês a pensar estrategicamente? Eu queria entender um pouquinho disso, porque esses não são conceitos que você aprende numa faculdade de saúde. Eu sei disso, porque eu lido com isso todo dia, né? Da onde veio isso? Ou teve um sócio de vocês que já tinha mais essa vertente? Só para quem tá nos ouvindo entender assim, cara, mas como que eles pensaram nisso? Eles tiveram ajuda, tinham dinheiro para pagar ajuda? Porque esse é outro problema do pequeno empreendedor, né? Como que eu vou pagar uma consultoria? Eu queria só entender, Fernando, para deixar claro para todo mundo, como é que vocês foram garantindo esses padrões de excelência, né? Pensando em tudo que você está me falando. Bom, a história da franquia, ela veio dos sócios mesmo. Eu acho que todos os sócios aqui, a gente tem uma pontinha de empreender, né? Todo mundo gosta de empreender, mas, lógico, montar uma franquia, a gente não sabia como. Então, a gente foi atrás e tivemos a ajuda para formatar. Mas a franquia não foi ninguém de fora que chegou, vocês precisam ser franquia. Nós mesmos que pensamos, cara, a gente não quer ter mais sócio diferente. E a gente não tinha o dinheiro para montar 20 unidades próprias. Então, o modelo que fazia sentido ali era a franquia. Aí a gente foi validar isso com uma consultoria, validamos que o modelo parava de pé, e aí essa consultoria ajudou nessa formatação, né? Eu digo que essa consultoria foi uma pós-graduação em franquia, que lógico que a gente continuou se atualizando, então tentando saber o que a gente tem que ter para parar de pé, né? Qual que é o suporte que você tem que dar para um franqueado. E, na verdade, o franqueado, ele acaba sendo um sócio. Sim. A diferença é que quando o cara entra na franquia, ele já assina um contrato com todas as regras. Então, eu fico mais seguro de que ele não vai querer testar algo diferente que possa dar ruim para a marca, né? Que possa, eu quero... cara, isso a gente já testou e isso não está no nosso contrato de franquia. Então, a franquia, ela ajudou a gente a crescer dessa maneira, tanto que hoje a gente tem muito orgulho, porque a gente tem vários franqueados com mais de uma unidade. Eu tenho franqueado com 9 franquias, com 4 franquias, com 3 franquias, com 2 franquias. Sim. Então, é um modelo que quem está dentro quer continuar. E o modelo de franquia aqui pra gente funciona muito bem. Os franqueados, eles
dão muitas ideias também, né? Muitos insights, então a gente aprende bastante com eles. É algo muito bacana nesse sentido. E Fernando, vocês, bom, a gente falou lá da questão da tomografia, mas hoje vocês, na verdade, oferecem todos os exames em um só lugar. Esse é o modelo de negócio, ou seja, aquele famoso one-stop shop, um lugar que a pessoa vai em um único lugar e ela tem acesso a tudo, né? Exato. Eu queria te perguntar um negócio. Nós estamos falando muito hoje na saúde de experiência do cliente. Onde que está nesse modelo de franquia esse olhar para a experiência do cliente, desde o momento que ela marca o exame, chega dentro de uma dessas clínicas, porque isso também é uma coisa muito difícil, né? Como é que você vai manter esse padrão em diversos locais que às vezes, como você falou, tô a 200 km de distância? Isso é muito legal, cara. Excelente a pergunta. Então a gente quer que o nosso colaborador, ele enxergue o valor nosso, o valor dos donos, né? E os donos, a gente valoriza muito esse relacionamento. Hoje, a gente tem 4 pilares, tá, PC? O primeiro pilar é o dentista. Tá. Então, assim, a DVI tem que ser uma extensão do consultório do cara. O segundo pilar nosso é o paciente. Então, esse paciente, ele tem que ser tratado de maneira humanizada, carinhosa, com respeito, com profissionalismo, na jornada inteira dele conosco, né? Desde o agendamento até a hora que ele recebe o resultado do exame dele. O colaborador, a gente acredita forte que hoje uma das coisas que eu tenho mais orgulho é o tanto de emprego que a gente consegue gerar direto e indiretamente, né? Eu lembro em 2005, a gente tinha 4 sócios e 1 colaborador. E hoje a gente diretamente, contando franquia e clínicas, a gente emprega mais de 800 pessoas diretamente. É um orgulho danado. Uhum. E o quarto pilar é o franqueado, que a gente está ali para realizar o sonho dele. Então, esse pilar do paciente, do colaborador, ele que faz a experiência do paciente ser bacana. Se o colaborador está feliz, se ele está bem treinado, né? Hoje a gente tem no DVI Academy programas só para o colaborador. Então o colaborador, ele tem treinamento, todo colaborador que entra pode ser na DVI lá de Palmas, o cara vai fazer um treinamento, ele vai conhecer a origem da DVI, os donos, quais são os valores da franquia, para deixar ele alinhado. Uhum. E a prova que a gente tem que isso funciona. Hoje, a DVI, se você pegar nossas clínicas, a gente tem mais de 14 mil avaliações do Google, 5 estrelas. Né? Então, se você olha, DVI Ribeirão Preto, der o Google aí, você vai ver como que a gente está avaliado. A gente é o que tem mais avaliação, e nota 5, e o meu concorrente que está em segundo lugar, sim, tem 1/5 das avaliações e a nota muitas vezes não é 5. Isso é algo que a gente acompanha de perto. Além disso, o Google é o que está mostrando para fora. Internamente, todo paciente que faz o exame com a gente, em qualquer franquia, ele recebe uma pesquisa de NPS para dar uma nota de 0 a 10 de como foi o atendimento. Legal. Se o cara for mal atendido, ele pode deixar um comentário. E a gente tem um painel no Power BI que eu controlo tudo. Eu sei o cara que foi mal atendido, a clínica que ele foi e o atendente que fez o atendimento mal nele. Então a gente consegue rastrear isso e isso constantemente é feito para que a experiência seja ótima na jornada inteira, né? Então é algo que o franqueado vai beber dessa água. Sim, desde o começo, desde que ele assina o contrato com a gente. É uma preocupação enorme nossa que faz toda a diferença. Que legal isso, Fernando. Vocês, se for pensar aqui, vocês são uma empresa de tecnologia desde o começo, porque vocês pensaram em trazer uma tecnologia lá no início e hoje é o que a gente está falando, né? Então hoje é o mundo das startups, de empresas que investem em tecnologia. E eu tenho acompanhado, a odontologia tem ganhado muita força nesses últimos anos na integração de tecnologias. Então a gente está falando de impressão 3D, de planejamento digital de tratamentos, até atendimento híbrido, início
online para depois receber o paciente. Eu queria que você me contasse como que você tem visto essa evolução da odontologia, do digital na odontologia, impactando o negócio de vocês. A gente tem acompanhado isso e com certeza, né, é um caminho sem volta e que a gente, graças a Deus, estamos sempre muito antenados. Em 2016, a gente também trouxe o primeiro scanner para o interior, para a clínica de radiologia. Trabalhamos com scanner intraoral em todas as clínicas DVI, então nossas clínicas não realizam moldagem, né? É 100% digital. E a franquia, cara, isso é bacana. Aqui na nossa sede, a gente tem um departamento, uma estrutura de odontologia digital, que eu tenho todos os softwares para planejamento de implante, para DSD, para fazer perioguide, para fazer endoguide, para fazer setup ortodôntico. A gente tem impressoras 3D para todos os tipos de aplicação. Então, hoje a DVI ela é homologada para fazer guia cirúrgico para o Grupo Strauma, para SIM, para Titânio Fix, para Plenon, para várias empresas de implante, né? E a gente faz isso chegar na ponta não só do nosso franqueado, mas do dentista que trabalha com o nosso franqueado. Sim. Ah, como vocês fazem isso, Fernando? Pô, eu tenho o kit cirúrgico da Strauma, então se o cara lá de Uberaba quiser fazer uma cirurgia guiada com Strauma, ele entra em contato com o franqueado, faz os exames, faz a tomografia, faz o escaneamento, planeja o guia para esse dentista, empresta o kit cirúrgico para esse dentista para ele fazer a cirurgia dele. Então, assim, é algo que a gente tem que acompanhar, né? A cada 2 anos a gente está na Alemanha, na feira que tem lá na IDS. Por quê? Porque a empresa é de serviço, mas a gente tem que estar acompanhando a tecnologia e trazendo inovação, é o que você falou. Fernando, você estava me falando, né? 2005. Ano que vem é o quê? Nós estamos de 20 anos de negócio, é isso? 20 anos de negócio, 20 anos de DVI. Que maravilha, né? E além das 55 unidades, né? Vou te dar um spoiler aí, a gente está com 20 unidades para implantar, com o contrato vendido. Agora, em 2024? É, e fase de implantação. Ou seja, vai de 55, vamos para 75, é isso? Isso se a gente não vender mais nenhuma. Perfeito, maravilha, parabéns. E ó, eu queria falar um pouquinho disso, olhando para trás, Fernando, você, lá pro jovem Fernando de 20 anos atrás, que conselho você daria a esse jovem Fernando que tá começando a construir o seu negócio, que foi um grande aprendizado para você, que você falou que se eu soubesse disso lá atrás, há 20 anos atrás, teria me ajudado tanto. Eu queria dar esse recado, esse conselho para quem tá nos ouvindo aqui. Cara, o conselho que eu dou, né, eu acho que eu gosto de dar alguns conselhos. Aproveite a faculdade no sentido assim, seja amigo dos seus professores, não feche porta para network. Eu acho que a pessoa ela começa a estudar e ela começa a ficar muito bitolada só em uma coisa e às vezes está passando oportunidade do lado dela e ela não reconhece, ela está querendo um negócio que às vezes não é para ela. E eu acho que você saber se adaptar, você saber ceder em alguns momentos, acreditar em outros momentos, isso faz toda a diferença. O pessoal fala, pô, a DVI, quem olha, né, como que vocês planejaram, vocês já queriam? Não, foi tudo acontecendo e a gente foi aproveitando a oportunidade e, lógico, nada caiu do céu, né, foi muito trabalho. Então agora eu tenho 5 clínicas, fui lá e fiz um MBA em gestão empresarial, agora eu comecei a dar aula. Você vai lá e faz um mestrado, um doutorado. Então eu vejo as pessoas querendo antecipar, né? A pessoa faz mestrado e doutorado, e aí você pergunta, você gosta de dar aula? Não, detesto dar aula. Fala, cara, por que você fez mestrado e doutorado? Então, se você detesta dar aula, por que você vai fazer um curso de empreendedorismo se você não gosta de empreender? Então, para mim, o conselho é você ser perseverante, assim, e saber se adaptar a oportunidade que está passando ali. Criar o seu próprio caminho, né? Agora, Fernando, eu sei que a gente ouve e fala, nossa, foi tudo lindo, bonito, mas não é sempre assim. E eu gosto sempre de perguntar aqui para quem a gente traz aqui no Vioral, assim,
falar um pouquinho dos erros também, né? Tipo, Fernando, o que foi um erro, assim, que te ensinou algo valioso, que você falou assim, cara, errei, assumi, aprendi isso e construiu quem eu sou hoje? Cara, teve, por exemplo, um erro que eu falo que a gente demorou muito para criar nosso sistema próprio, né? Então, tinha uma questão ali dos sócios, um queria investir, o outro não queria, e a gente acabou demorando, e isso fez a gente demorar para crescer, né? O sistema próprio, ele deu esse controle que a gente precisava para conseguir crescer. Um outro erro que eu acho que aconteceu lá atrás, a gente quis mudar o equipamento, né? Comprar um equipamento que falavam que era mais moderno, que a imagem tinha uma resolução melhor, e era um equipamento que custava, vou dar um exemplo aí, se um equipamento custasse normal 400 mil, esse era 800, né? Era o dobro do preço. E a indústria faz aquela pressão no dentista, né? De não, compra esse equipamento. E a gente acabou comprando esse equipamento lá atrás, por ego, assim, de ter o melhor equipamento. Você acaba percebendo que a tecnologia é importante, você ter um equipamento bom é importante, mas você ter uma equipe boa, um radiologista bom, um marketing bom, saber gerenciar seu negócio é muito mais importante do que só o equipamento. Então, foi uma época que a gente ficou apertada, não poderia ter dado aquele passo, mas caímos no ponto da indústria aí de que precisava, e foram os 2 anos apertados aí para pagar as parcelas do equipamento. Boa, Fernando, para encerrar aqui a gente tem um quadro para falar de inteligência artificial, porque é o assunto do momento, é o nosso IA agora. E eu queria te perguntar um pouquinho, porque radiologia a gente sabe que é o segmento mais afetado por IA na saúde hoje. Sim. A inteligência artificial tem transformado a radiologia, todo mundo sabe disso. Então eu quero te perguntar primeiro se você utiliza a inteligência artificial no seu dia a dia, Fernando Pessoa, né? E depois como a DVI tem aplicado IA nos negócios. Eu utilizo, tá? Eu acho que a IA nos próximos 2 anos, quem não utilizar vai sofrer bastante. Me dá um exemplo, onde que o Fernando utiliza na tua vida pessoal, você utiliza para quê, Fernando? Cara, eu utilizo para muita coisa, né? Eu já estou utilizando para me ajudar em montagem de aula, por exemplo, me ajudar, eu preciso analisar algum artigo, ou eu estou fazendo algum relatório, faço o relatório, e aí eu peço uma opinião para a IA do relatório que eu fiz, me ajuda ali a organizar para aquele relatório ficar de um jeito mais apresentável. Legal. Então, assim, acho que uso ali como uma secretária eficiente, né, que vai te ajudar e na vida pessoal também, né, a minha filha esses dias queria fazer um bolinho de chuva. Minha filha tem 9 anos e num domingo a mãe não tava, vamos fazer um bolinho de chuva na air fry. E aí eu falei, puxa filha, papai não sabe cozinhar, né? Ela, papai, vamos olhar na IA, vamos perguntar para o ChatGPT. E aí a gente perguntou e falamos o que a gente queria fazer, que era na air fry, seguimos as dicas e ficou um bolinho de chuva bem bacana. Boa. Então eu acho que a IA é muito bacana para isso. E na radiologia, você já falou, as nossas clínicas, por exemplo, a gente faz documentação ortodôntica, que os pacientes têm a foto de rosto, de boca. Então hoje no nosso sistema tem uma IA que você imputa as fotos que a TSB tirou na clínica do paciente e a IA já monta e recorta essas fotos no formato que vai para o paciente, né? Então ela reconhece já o que é a foto frontal, o que é a foto lateral, o que é a foto da boca, e isso a gente ganha tempo na hora de fazer o exame. Então um dos exemplos que a gente usa. Para laudar também, Fernando, vocês já estão utilizando ou não? Cara, para laudar ainda não. A gente tem utilizado para fazer marcação de pontos nas cefalometrias, mas lógico, sempre com o radiologista acompanhando, né? Então ela ajuda, vamos pensar assim, que o radiologista ele demorava 6 minutos para fazer uma análise cefalométrica e hoje com a IA ele consegue fazer em 3. Então é uma ajuda, é um ganho de tempo,
mas para laudo a gente ainda está 100% com humano, né? Vocês já chegaram a medir já algum desses números? Porque como vocês têm volume, né? Já chegaram a medir o impacto do que vocês têm usado de IA no que era antes, nesse volume todo de vocês? Então, no volume tanto de foto como de cefalometria a gente reduziu em 50% o tempo de trabalho. Ou seja, se eu precisasse de 10 radiologistas, hoje eu consigo fazer com 5 o mesmo volume. O legal é que, assim, como a gente está crescendo o número de clínicas, sim, então, nesse setor a gente, por exemplo, está demorando mais para contratar, né? Porque a gente está conseguindo otimizar com a IA. E nas fotografias, o feedback que a gente tem de franqueado é que, quando a gente implantou, eu economizei um colaborador. Né? Eu consigo, com um colaborador, fazer o serviço que eu iria precisar de 2. Lógico que isso vai depender do tamanho da clínica, do mix de produto, do tanto de foto que o cara processa ali, mas é algo que é significativo. Maravilha. Fernando, qual que é o futuro que vocês estão enxergando? O sonho de vocês é vender a DVI Radiologia num futuro e fazer um exit, ir para se integrar num grupo internacional, multinacional? O que vocês estão visionando? Qual que é a estratégia de longo prazo de vocês? Cara, a nossa estratégia é chegar a 500 clínicas de radiologia. Né? A gente não tem esse sonho... Tem um ano isso que vocês querem atingir? Tem um ano, né? Vamos falar assim, nós estamos com 20 contratos, né? Se arredondar, seria 80 clínicas. Então, a gente quer, em 2-3 anos, estar com 200. Em 5 a 8 anos, estar com essas 500 clínicas. Isso é um sonho, vamos falar assim, para onde a gente está mirando. A gente não pensa hoje ainda em vender a franquia, a gente não pensa ainda em ter recurso externo, né? Graças a Deus, a empresa está sadia, está sem dívida, a gente tem conseguido crescer de maneira orgânica com os parceiros certos, com os franqueados certos. Então, a gente acredita muito no nosso modelo e a gente acredita muito que cada franqueado, hoje 80, né? Se a gente pensar em 80, cada um deles vai conseguir, vai querer ter mais 1 ou 2 clínicas, né? Nesse período de tempo. Então, isso faria a gente dobrar e triplicar de tamanho com a nossa própria rede. A gente quer dar condição para esse cara crescer. Então, hoje, eu sou diretor de expansão, mas a gente não tem uma preocupação de ser aquela franquia, nada contra, tá, o modelo de negócio, mas é igual a franquia de açaí ou de alguma coisa que qualquer um pode comprar, sai vendendo, monta um quiosque. Então, o nosso modelo é um pouquinho diferente, é um modelo que a gente quer escolher a pessoa certa, esse cara vai ter 1, 2, 3 clínicas DVI, vai fazer o mercado. É um negócio que a prova social é muito grande, porque hoje eu ainda sou sócio de 14 franquias, então eu gosto muito de ser franqueado da minha franqueadora. Os outros sócios, a Aline também tem as clínicas dela em Rio Preto, em Catanduva. O Hugo também é sócio de umas 14 clínicas, o Dr. Pires, Dr. Plínio. Então todo mundo tem a prova social de que é bom ser um franqueado DVI, né? Os franqueadores bebem dessa água também. Boa, legal. Olha só, gente, então hoje a gente teve o prazer de receber aqui o Fernando Leite, que, cara, da agronomia foi para odontologia, aí agora se tornou empresário. De um orgulho nacional, é sempre legal, Fernando, a gente trazer histórias nacionais de empresas de sucesso. Isso traz um orgulho para nós aqui no Brasil, que dá para, se você trabalhar, se você tiver esse sonho, se você construir, funciona. Então, Fernando, muito obrigado por apresentar pra gente a DVI Radiologia Odontológica e eu quero desejar o sucesso, que vocês atinjam essas 500 clínicas que vocês querem atingir. Muito obrigado por ter participado do Vioral. Pô, PC, eu que agradeço, foi excelente, gostei bastante de estar aqui também. Obrigado pelo convite e conte com a gente aí, cara. Prazer enorme. Maravilha, gente. Então, esse foi mais um episódio do Vioral e eu fui.
Continue a jornada conosco no Instagram, @Vioral, ou no seu agregador de podcast favorito. 2 vezes por mês, desbloquearemos insights e engajaremos com pessoas incríveis. Lembre-se, todo mundo tem uma história, e cada história tem o poder de inovar, inspirar e influenciar o futuro da saúde.